Ok, minha gente, já de volta a Sorridentes, clínicas odontológicas Sorridentes, ao lado da Câmara de Vereadores. Bem ao lado da Câmara de Vereadores. Clínicas odontológicas Sorridentes, a doutora Gisele, ainda esse mês, vai estar com a gente aqui no programa, falando sobre a clínica, né? Sobre tratamentos. Eles têm lá um plano odontológico por apenas R$ 19,90. A Sorridentes é uma das maiores clínicas do país, se não é a maior, né? E eles estão trazendo aí um plano odontológico por apenas R$ 19,90. R$ 19,90. Deixa eu buscar aqui nosso bate-papo com a... Olhando agora, eu estou aqui no WhatsApp, olhando a participação de pessoas, né? As pessoas já participando. Gente, obrigado às pessoas que participam pelo WhatsApp. Agora, se não for pergunta pertinente ao programa, não tem como eu responder, tá? Doutora Flávia, bom dia. Bom dia, Hélio, tudo bem? Tudo ótimo, eu que te pergunto, está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Esse mês Internacional da Mulher, está havendo uma movimentação muito grande, né? Porque a gente está vivendo um momento muito difícil no mundo inteiro. E a mulher está sofrendo em cima disso, principalmente lá no leste europeu, como está sofrendo, como é que estão sofrendo aquelas pessoas, né? E aqui no Brasil também. A gente tem sérios problemas estruturais no país, em que a mulher ela tem que estar lutando pela posição dela, né? Você, por exemplo, você é uma pessoa que teve que lutar, lutou a vida inteira, né? Verdade. Fala disso, da luta da mulher. Eu acho assim, Hélio, a mulher ela foi ganhando espaço e conquistando esse espaço dentro de muita batalha, né? De muita luta. A gente comemorou aí recentemente o Dia Internacional da Mulher e a gente esteve aqui, eu, a doutora Amanda e a doutora Patrícia, falando um pouquinho disso. E dentro dessa luta da mulher vem também a luta da mulher pelos direitos à sua autonomia, ao seu próprio corpo, a poder ter uma gestação tranquila, que é o tema que a gente se propôs a falar aqui hoje um pouquinho, né? Sobre a questão da saúde da mulher, o que a mulher busca quando ela procura o Sistema Único de Saúde, ou quando ela procura a rede privada, ou quando ela procura um médico, porque, assim, em sua maioria é desejo de toda mulher ter uma boa gestação, né? Gerir, ter filhos. Então, assim, a vontade da mulher em ter um bebê, às vezes, é um pouco afetada também. E hoje muitas mulheres não conhecem esses direitos e, às vezes, não sabem nem que sofrem algum tipo de violência nessa situação que deveria ser um momento tão especial para a mulher. Isso né? que é violência obstétrica? Hoje, esse termo violência obstétrica, as pessoas queriam até mudar o termo, violência obstétrica, porque acaba associando a um único profissional, acaba demonizando o obstetra, quando, na verdade, a violência obstétrica pode ser praticada por qualquer profissional da saúde que esteja ali em atendimento àquela mulher, tanto no período de pré-natal, como durante o parto, como no pós-parto, e até quando a mulher sofre um aborto. Né? Então, assim, se você hoje procurar na legislação, dificilmente, e até nos processos, nas jurisprudências, dificilmente você vai encontrar o termo violência obstétrica. Geralmente, a gente encontra o termo erro médico, que não está correto para ser empregado na violência obstétrica, porque ninguém, assim, o médico, ele, quando existe um erro, ele pode ter agido com imprudência, com imperícia, com negligência. A violência obstétrica ela é diferente. Há pouco tempo, sei lá, tem uns 2 meses, mais ou menos, ou pouco mais, 2 a 3 meses, nós vimos na televisão, a TV toda mostrou isso aí, todo mundo mostrou, um médico que ele era, a moça era paciente dele. É a Chantal. Chantal. Isso. Aliás, eu conheço uma Chantal aqui em Teresópolis. Então, e ele foi chamado, e ele chegou lá, ele começou a gritar. No meu desconhecimento do fato, tá, eu te confesso que eu olhei e falei, pô, a princípio, tá, no início da matéria,
Falei, pô, o cara é todo leve, todo solto, pô, e falando com a mulher. Pô, aí depois eu fui vendo que ele já estava extrapolando o que eu estava entendendo uma intimidade com a paciente. Eu falei, peraí, ele está pegando muito pesado. Aquilo ali é um momento muito difícil para a mulher. Realmente foi isso? Ele pegou muito pesado? Na verdade, não é questão de pegar pesado ou não, porque assim, a violência obstétrica ou qualquer tipo de violência, às vezes a gente entende a violência como uma agressão física. Então, seria um soco, um corte, um pontapé, um arranhão. E a violência ela pode ser emocional, ela pode ser uma violência verbal. Então, naquele momento, quando ele xinga, quando ele grita, quando ele tira a autonomia dela, isso é violência obstétrica. Então, o que pode ser praticado pelo enfermeiro, pelo anestesista, pelo médico, por um instrumentador. Então, às vezes, né, fala, faz força. Ah, na hora de fazer não doeu, agora está doendo. Então, assim, são expressões que trazem um constrangimento para a mulher. E muitas vezes as mulheres ali no momento em que elas estão hormonalmente frágeis, numa situação delicada, na maioria das vezes isso acontece na gestação do primeiro filho. Então a mulher ela não conhece as mudanças do próprio corpo pela gestação, não conhece como que ela fica afetada pelos hormônios da gestação. Então, às vezes, ela entende aquilo ali como uma situação normal. E ela só se dá conta de que não é depois. E hoje, Hélio, a violência obstétrica, ela acontece em 1 a cada 4 mulheres sofre algum tipo de violência obstétrica. Seja no pré-natal, quando ela não consegue marcar uma consulta, ou quando há algum tipo de preconceito pelo peso, ou pela cor da pele, ou pela idade com que aquela mulher gestou. Se ela é muito nova, fala que ela nem esperou. Quando ela é muito mais velha, às vezes faz algum tipo de brincadeirinha, falando, não vai ser mãe, vai ser avó. Então, assim, são algumas situações muito delicadas que a gente tem que tratar isso como uma questão de saúde pública. Porque essas agressões que são praticadas contra a mulher no período pré-natal, no parto ou no período pós-parto e puerpério, ou até depois do aborto, traz consequências emocionais que às vezes vão levar essa mulher a ter uma depressão pós-parto, a ter um problema de saúde psicológico ou mesmo a ter um problema de saúde físico por conta de alguns procedimentos que são feitos nessa mulher. Né? Mas isso é uma coisa relativamente nova, não é? Esse estudo. Porque eu fico imaginando o seguinte, a gente está falando disso agora num mundo em que está mudando o seu comportamento. As pessoas estão mudando o comportamento, que podia 10 anos atrás já não pode mais hoje. Tem músicas de carnaval que já não se cantam mais. Tá? É uma mudança de comportamento que está acontecendo no mundo inteiro. Como é que foi no passado, Flávia? Então, no passado, talvez as mulheres ficaram com problemas emocionais, com problemas psicológicos em função disso e não se sabia? Eu acho assim, a criação da Lei Maria da Penha, ela interferiu e ajudou muito nesse sentido da violência contra a mulher. Porque a partir do momento que a mulher entendeu que algumas ações do companheiro ou de um familiar ou dentro de casa, ela passou a entender aquilo como violência, ela observou que outras violências também eram praticadas contra ela. Então, assim, em uma convenção da ONU que iniciou essa discussão com relação à violência obstétrica. Em alguns países do mundo já existe uma legislação própria tratando do termo violência obstétrica e dessa violência praticada contra a mulher no período gestacional. No Brasil, ainda não existe uma legislação própria, existe um projeto de lei de 2019 que ele surgiu a partir de algumas legislações municipais e estaduais. Mas, independente de existir uma legislação própria, específica sobre o tema,
A própria Constituição, no artigo 5º, no artigo 1º, o Código Civil, o Código de Processo Civil, já resguardam a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde. Então, assim, hoje, eu acho que com as redes sociais e uma maior discussão, uma maior penetração da mídia no ambiente das pessoas, porque hoje todo mundo tem um celular que acompanha uma notícia, seja no Google, YouTube, televisão, jornal, ela acaba se inteirando mais das notícias, o que eu entendo que antigamente não acontecia. Às vezes, ela só sabia de alguma informação pela televisão, pelo rádio, um amigo que falou. E hoje, qualquer um tem acesso a uma informação de melhor qualidade, pode buscar isso através de notícias. Então, eu acho que a mulher acabou despertando um pouco mais quanto a isso. E existe também a facilidade, né, de se buscar a Defensoria Pública, um advogado, o Ministério Público, para poder falar desses assuntos que, para a mulher, ainda é muito constrangedor. Né? Se você pensar bem, ainda é um tabu, Hélio, você falar sobre sexo, sobre sexualidade, Sim. sobre... Num país em que as pessoas... Né, hoje a pessoa não fala... Você fala assim, eu vou procurar um médico porque eu estou com um problema na pepeca, na perseguida. Ninguém fala o termo correto, vagina, Correto. pênis. Então, assim, num país onde é difícil você falar sobre temas tão importantes, que dirá você falar sobre a gestação, que é um período para a mulher, mas que também envolve o homem, o familiar, um tio, um avô, um primo, porque, vamos pensar assim, hoje é direito da mulher, tanto no pré-natal como no parto, ter um acompanhante. E esse acompanhante não necessariamente é o esposo ou o companheiro. A mulher pode escolher quem ela quer que acompanhe. E muitas vezes o impedimento dessa escolha acontece, e isso é uma violência contra a mulher naquele período. Porque ela pode escolher ser acompanhada por uma amiga, por uma irmã, por uma mãe. E, às vezes, dentro daquele ambiente hospitalar, essa escolha dela é restringida. Isso não chega a ser um erro médico, né? Não é o erro médico. Mas é um erro de legislação. Na verdade, assim, hoje as pessoas tratam, muitas vezes, como eu falei, a violência doméstica, a violência obstétrica, como um erro médico. A violência obstétrica, ela pode ser penalizada com uma responsabilidade civil, aonde a mulher pode requerer dano moral, dano material, mas dependendo do tipo de violência que foi praticada, ela é um crime. Por quê? A partir do momento que eu faço, por exemplo, durante um parto normal, que a mulher está com alguma dificuldade de que aquela criança nasce de forma espontânea ou dentro da pressa e urgência que aquela equipe médica quer. O médico, às vezes, faz a episiotomia, que é um corte feito na vagina da mulher para que esse neném nasça mais rápido. Isso é uma agressão física. E isso, se a mulher não concorda, ou se não há um risco para ela ou para o bebê, e o médico faz essa episiotomia sem que a mulher tenha consentido, isso é um crime, isso é lesão corporal. Então, em alguns casos, a gente... não é que falta a legislação. Existe a legislação criminal que vai culpabilizar e vai punir os crimes de violência, tanto verbal como xingamentos, ou com a questão da violência física, mas toda a legislação protege essa mulher hoje apenas com a Constituição e com as legislações estaduais e municipais. Então ela pode denunciar. Pode. Aí você guarda a tua resposta, que eu vou para o comercial, e a gente vai continuar falando sobre violência contra a mulher, a violência obstétrica.
Até tem coisa aqui que eu imaginava isso, mas não sabia que ia tão longe a violência obstétrica, né? E eu fui prestar atenção nisso a partir desse caso aí, dessa moça que sofreu realmente uma violência obstétrica. Embora eu já conheça casos, eu conheço um caso específico, não vou entrar aqui em detalhes, que aconteceu com uma pessoa muito conhecida minha, né? Há 25 anos atrás, 25, 26 anos atrás. Estou bem lembrando agora da data. E aí, isso afetou profundamente, né? O rapaz, que hoje é um jovem, né? Afetou profundamente a vida de toda a família na época. E eu acho que foi uma violência. Bom, indo para o comercial, lembrando vocês da Original Drogaria e o seu delivery no alto, 26420050, 2742-2727, na Várzea. Delivery da Original Drogaria também em Vargem Grande, 3643-2727, em Bom Sucesso, 2641-1886, delivery número 1 em Teresópolis, onde a sua saúde está sempre em primeiro lugar. Drogarias Original, no Alto, na Várzea, em Vargem Grande, Bom Sucesso, espalhada em vários bairros da cidade. Original Drogaria, a gente volta já.